de falar para vocês a respeito de toda essa confusão que está acontecendo ao redor da pessoa de Jesus, especialmente com esse filme, O Código da Vinci. O livro já vendeu horrores e já fez coisas terríveis. O filme fará coisas ainda mais terríveis, porque, principalmente no nosso Brasil guaranil, onde se lê pouco, mas se assiste muito filme, não é? O mal que vai acontecer é justamente este. Qual é o argumento do filme? O argumento do filme é o seguinte. Existe um evangelho chamado Evangelho de Maria Madalena. E o que é que diz o evangelho? Primeiro vamos entender o que diz o evangelho apócrifo de Maria Madalena, para depois entender o que é que diz o Código da Vinci de Dan Brown. Primeiro, o Evangelho de Maria Madalena diz que Jesus tinha um discípulo amado. Esse discípulo amado, que está lá no Evangelho de João, era Maria Madalena. E que o discípulo amado, que se reclinou no peito do Mestre na última ceia, foi Maria Madalena. Tudo que se refere ao discípulo amado no Evangelho de João, na verdade não era São João coisa nenhuma, era Maria Madalena. E neste Evangelho de Maria Madalena, lá pelas tantas, Jesus dá um beijo na boca de Maria Madalena. Essa é a história. Agora, em cima disso, o senhor Dan Brown montou o seu livro, que diz ele que é um livro de ficção. Ele diz que é um livro de ficção para se defender. Mas todo mundo que leu o livro e que não tem fé sólida, termina de ler o livro e diz, é verdade, é isso mesmo. A Igreja Católica está nos enganando. Qual é a história do filme e do livro? Que Jesus teve filhos com Maria Madalena. E estes filhos de Jesus continuam por aí, a descendência deles, né? Então haveria gente descendente direto de Jesus nesse mundo. Além disso, ele coloca no meio toda a história de que existe uma ordem religiosa dentro da igreja que sempre guardou este segredo. E que, aí no meio, toda a questão dos ossos e dos ossos de Santa Maria Madalena, o Santo Graal, uma confusão. Eu não vou entrar nos detalhes. Quiserem os detalhes, comprem o livro e leiam, né? Ou, se estiverem com preguiça, vão ao cinema e assistam um filme. O problema não é esse. O problema é que o livro, ele é tão absurdo, tão cheio de coisas mirabolantes. Então eles dizem, a ordem que guardava eram os templários durante a Idade Média, e agora os sucessores dos templários nos dias atuais é a Opus Dei. Ou seja, o argumento é absurdo. O argumento é absolutamente absurdo. Mas eu gostaria de alargar a visão de vocês, para que vocês não enxergassem só o Código da Vinci, do Dan Brown. Então, só para entenderem por que Código da Vinci, né? O Leonardo da Vinci sabia de toda essa história.
E é por isso que o Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro da Última Ceia, aquele quadro famoso da Última Ceia de Leonardo da Vinci, que vocês têm pendurado no refeitório de vocês, na sala de jantar de vocês. Muito bem. Olhem para São João naquele quadro. Vocês vão ver que tem todo aspecto de uma mulher. Dan Brown diz, está vendo? É Maria Madalena. É Maria Madalena. Então, vejam, é importante a gente enxergar que atrás disso tudo tem um movimento mundial para acabar com a fé em Jesus Cristo. E o negócio aqui não é só o Evangelho de Maria Madalena, do Código da Vinci. É que de vez em quando eles aparecem com um evangelho diferente. Por exemplo, agora na Semana Santa apareceu o Evangelho de Judas. Qual é a história do Evangelho de Judas? É que Jesus traiu Judas. É o contrário, né? Não foi Judas que traiu Jesus. Mas foi Jesus quem traiu Judas. Ou seja, Jesus disse, Judas, vai lá. Você vai me entregar, você vai me ajudar a eu me livrar do meu corpo. Você vai ser o meu grande amigo. Você que vai me ajudar. Porque você me entregando aos carrascos, eles vão me matar e vão me livrar do meu corpo. E eu vou ficar livre do meu corpo. Olha que beleza. Obrigado, Judas. Você vai ser mal falado. Paciência. Mas você fez uma grande coisa. Ou seja, em palavras pobres, o Salvador é Judas. O traído é Judas. Jesus só se aproveitou da situação. Agora vejam só. Tem esse evangelho e tem tantos outros evangelhos. Eu poderia pegar aqui outros evangelhos, mas a pergunta nossa e a pergunta radical que a gente deve fazer e que a gente tem que compreender é justamente a seguinte: qual é o Jesus verdadeiro? E é esta a dúvida que esse movimento quer colocar na sua cabeça. Eles querem que você se pergunte qual desses Jesuses é o Jesus verdadeiro. Para usar um parâmetro, vamos pegar esse âmbito sexual de Jesus. No Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Jesus não tem sexo, muito pelo contrário, ele odeia o corpo dele. Ele quer se livrar do corpo dele. Judas, vai lá, me entrega, porque eu estou prisioneiro no meu corpo, né? E eu preciso me livrar do meu corpo. E então Judas vai lá, entrega Jesus e ele se livra do corpo. Vejam, no Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Já no Evangelho de Maria Madalena, quem é Jesus? Jesus é um heterossexual, casado, feliz, contente com filhos. Qual desses dois é o Jesus verdadeiro? O que odeia o corpo e morreu e ponto? Ou o Jesus que casou com Maria Madalena e deixou filhos? Porque, aliás, importante, Jesus não morreu na cruz. Ah, tem essa também. Jesus não morreu na cruz. Não é? Tiraram ele da cruz meio morto, meio vivo. E aí depois inventaram essa história de que ele ressuscitou. Aí depois ele se recuperou, ficou com Maria Madalena e foram felizes para sempre. Para sempre, né? E Jesus morreu de velho. Qual desses dois Jesus? Um Jesus assexuado ou um Jesus heterossexual, pai de família? Ou então, vamos pegar um terceiro Jesus, um Jesus pedófilo. Jesus homossexual pedófilo. Tem também. Né? No Evangelho apócrifo de Marcos. O fato é o seguinte, Jesus, se vocês forem ver lá no Evangelho de Marcos, tem uma história
de que tinha um rapaz no Horto das Oliveiras, olhando Jesus ser preso, e ele estava nu, envolvido num lençol. Não tem no Evangelho de Marcos, lá no jardim? Então, Jesus estava sendo preso e o rapaz pelado, envolvido num lençol. Quem era esse rapaz? Bom, esse rapaz, pegaram esse gancho dessa história do menino pelado, que o guarda foi lá, pegou ele pelo lençol e ele saiu correndo pelado. Pegaram isso daí e fizeram a história. Jesus encontrou esse rapaz era muito amado por Jesus, era o discípulo amado, que aqui não é mais Maria Madalena, é esse menino. E esse discípulo amado, um dia foi até o quarto de Jesus, nu, só envolvido num lençol. E aí, chegou lá, ele se deitou com Jesus, e Jesus passou a noite explicando para ele os mistérios do reino de Deus. Tá bom? Então, qual desses três Jesuses? O Jesus assexuado do Evangelho de Judas? O Jesus heterossexual, pai de família do Evangelho de Maria Madalena? Ou o Jesus pedófilo do Evangelho apócrifo de Marcos? Qual dos três? Vejam, qual é a argumentação desse pessoal? É mostrar para você que existem vários escritos antigos com vários Jesuses diferentes e dizer para vocês, estão vendo? A Igreja Católica, ela pegou um Jesus oficial, queimou todos os outros livros e proibiu que você tivesse acesso a esses outros Jesus. Mas qual deles é o Jesus verdadeiro? Eles dizem, todos e nenhum. Porque não é possível ter acesso a Jesus. Aqui é que está a coisa. E vejam, de fato, é verdade que a Igreja Católica perseguia esses livros. E pergunto, e você católico hoje, promoveria esses livros? Não. Os bispos tiveram juízo e condenaram esses livros. Claro que as pessoas, os heréticos, os hereges, seguidores dessas heresias, esconderam os livros. Vários desses livros foram escondidos num quartinho em Alexandria. E aí eles foram e construíram uma parede na porta. E esse quartinho ficou durante séculos sem que ninguém soubesse que esse quarto existia. Aconteceu que durante o século XX, em Nag Hammadi, no Egito, estavam fazendo uma reforma na casa, furam a parede, plum, e encontra lá um bando de manuscrito com esses evangelhos gnósticos. Só que a igreja nunca aceitou isso e não vai aceitar, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Mas eles querem escandalizar. Entenderam? O intuito deles é escandalizar. É aparecer para vocês como se eles fossem os maiores benfeitores da face da terra. Eles estão contando para vocês a verdade que a malvada Igreja Católica sempre escondeu de vocês. Agora, o problema aqui não é somente esse. O problema é mais sério e é mais grave. O problema é o seguinte: eu não sei como é que depois desta história toda, os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes vão continuar de pé. Não sei. Vou dizer por quê. Porque eles, a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem. Atenção, esta frase que eu vou dizer agora, ela é bobagem. Bíblia, sim. Igreja, não.
Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eu não acredito nesses bispos, nesse papa. Né? Isso é tudo a besta fera. Isso é tudo gente terrível que está aí querendo acabar com o cristianismo. Eles falam mal da igreja católica a vida inteira. Pois bem, eles dizem Bíblia sim, igreja não. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Nós cremos na igreja. Pelo menos é isso que eu acho que vocês creem, né? Não sei. Todo domingo a gente se levanta na missa e diz, creio na igreja. Não é isso? Creio na igreja. A igreja ela não é só sujeito de fé. A igreja não é somente a igreja que crê. Mas a igreja também é objeto de fé. A igreja também é a igreja que deve ser crida, deve ser acreditada. Eu tenho que crer na igreja. Porque se eu não crer na igreja, meu irmãozinho, eu também não serei capaz de crer em Jesus. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com a sua fé. A sua fé em Jesus. Que passa justamente pelo caminho da argumentação protestante. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros, para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão. Né? Põe no arquivo, não vamos brigar com o Antigo Testamento não, porque aí vai dar confusão. Porque no Antigo Testamento os protestantes dizem que são não sei quantos livros, nós dizemos que são outros tantos. Não vamos entrar nessa briga não. Vamos ficar no Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Porque o evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou, mas não somente. Tem esse evangelho apócrifo de Marcos, tem vários evangelhos de Tomé, né? Carta de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, eu queria por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora? Qual desses livros é o livro verdadeiro? Os evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso, e todo mundo estava de acordo, e todo mundo aplaudiu, e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum, e a igreja de repente todo mundo ficou de acordo. Não é verdade? Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro. Tinha um herege chamado Marcião,
que ele queria acabar quase com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outros. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo. E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja, que igreja? A Igreja Católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados. Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia, ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho, está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, preste atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim: eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo. É isto, Igreja Católica. Você tem que crer na igreja. Como é que nasceu a Bíblia? Essa é a grande pergunta. Vamos então responder essa pergunta. Jesus, primeiro, vamos deixar bem claro. Jesus não escreveu livro algum. Jesus, segundo os evangelhos, sabia escrever. Por quê? Porque ele leu na sinagoga de Nazaré o livro do profeta Isaías. Quando trouxeram a pecadora arrastada até os pés deles, ele começou a escrever na areia. Então, sinal de que ele sabia escrever. Mas Jesus não deixou nada escrito. Aquilo que ele escreveu na areia, na esplanada do templo de Jerusalém, o vento e a chuva apagou. Não havia nenhum gravador na época, nenhuma câmera para registrar o que Jesus estava dizendo. Nós não
sabemos o que Jesus disse a não ser pelo testemunho da igreja. Não tem outro jeito. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, os apóstolos que ele escolheu, pois bem, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Gente, os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para pregar o Evangelho e que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Até aí nós estamos de acordo. Que por inspiração divina, eles escreveram os evangelhos. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria Deus inspirar a boca do pregador, se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Entenderam o problema? Quando a gente reza pedindo a Deus o Espírito Santo para uma pregação, nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo que ele venha no pregador, mas também venha em quem vai ouvir a pregação. Porque se quem ouvir a pregação não receber o Espírito Santo, a pregação não adianta de nada. Nós, igreja, cremos que o dom de Deus, a graça de Deus, ilumina não somente os nossos pregadores, mas ilumina também aqueles que recebem a pregação. Existe um dom que é dado na boca do profeta, mas existe um dom que é dado no ouvido do povo. É aqui que entra um pouco o desacordo com os evangélicos. Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus. Porque, gente, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Tudo bem, mas e o Evangelho de Tomé? Tomé também não era apóstolo? Mas não foi Tomé que escreveu. Que garantia que você tem? E hoje em dia, com os estudos históricos, nós também temos nossos pontos de interrogação com relação aos autores do Evangelho. Por exemplo, eu creio que foi São João quem escreveu o Evangelho de João. Mas é também certeza absoluta que ele não escreveu tudo que está ali. Entende? Que passou por uma equipe de redação. Entende? Que São João deixou alguma coisa, mas que depois houve gente que costurou, que acrescentou, que tirou, que pôs, que remodelou. Por exemplo, essa passagem do Evangelho que eu citei para vocês, da adúltera que arrastava lá nos pés de Jesus, né? Está no Evangelho de João, mas é certeza que não foi João que escreveu. Porque o estilo é completamente diferente do Evangelho de João. É mais parecido com o estilo do Evangelho de Lucas. Então vejam, nós não temos essas garantias humanas. Garantia humana nós não temos. Humana não. Nós temos a garantia da fé, que é a seguinte: que os nossos bispos, pois bem, os nossos bispos, meus senhores e minhas senhoras, tenha fé, creia nisso, são inspirados por Deus para nos dizer onde está a doutrina da fé e onde está Jesus. Se não tiver isso, pode pôr a viola no saco e ir embora para casa. O maior dom de um bispo
não é o dom de ensinar. Esse é o segundo maior. O maior dom de um bispo é o dom de ouvir. Foi assim que foi feita a Bíblia. Os bispos, no início da igreja, a maior parte deles eram analfabetos. Vocês sabem disso, né? Como São Pedro, provavelmente era analfabeto, pescador, né? Pois bem. Então os bispos, a maioria, eram analfabetos. Mas, alguém chegava com um livro. Olha, seu bispo, tem este livro aqui. Fala de Jesus. O bispo se sentava e dizia, lê para mim. Aí o rapaz lia. Né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Naquele tempo, João Batista começou a pregar no deserto. E aí vai. O bispo ouvia e dizia, esse é Jesus. De ouvir, ele reconhecia a voz de Jesus. São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. De ouvir. Os bispos, o bispo ouvia e disse, este é Jesus. Aí depois aparecia, olha, apareceu esse outro evangelho aqui, o que é isso aqui? Lê para mim. E Jesus beijou Maria Madalena. Não, esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Pode jogar fora esse livro. E assim eles foram fazendo uma lista dos livros que podiam ser lidos na missa. Foi assim que nasceu a Bíblia. A Bíblia nasceu na missa, gente. A Bíblia nasceu na missa. A lista que os bispos tinham dos livros que podiam ser lidos na missa. Então vejam que isto era através de uma inspiração. A inspiração de Deus nos bispos que reconhecem a voz de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não crê nos bispos, se você não crê na igreja, você está em alto mar. Aí, ó, põe a viola no saco e vai embora para casa e esquece Jesus, tá? Esquece, porque você não tem condições de saber qual é o Jesus verdadeiro. Não tem como. Se não existe uma autoridade da igreja que diz, este é Jesus, este não é Jesus. Então vejam só. Vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que está. O diabo quer primeiro tirar a nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja. Começam a divulgar como os bispos são pecadores. Como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz, não, mas o que é importante é minha fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus. Igreja não me interessa. O que creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É ou não é verdade? Católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia. Aí o que acontece? Ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta. Minha fé em Jesus ninguém abala. Mas aí ele vai e puxa seu tapete. Porque tirou sua fé na igreja e depois ele mostra, e quem disse que esse Jesus que está aí é o Jesus verdadeiro? Já que esses evangelhos foram escritos por homens, e tem outros evangelhos que dizem outras coisas,
e apresentam outros Jesuses. Vejam a artimanha do demônio. E vejam como a Igreja Católica é a Igreja de Cristo verdadeiramente. Porque terremoto no mundo inteiro, quem tem fé realmente católica continua de pé. Só quem já não era muito católico, estava na Igreja Católica, mas não era realmente católico, estava, como a gente diz, pererengando, né? Já estava lá e cá. Pois bem, esse daí ou vira católico de vez, ou então vai apostatar, vai deixar a fé. Não se escandalizem, não se abalem, nós veremos coisas terríveis. Nós veremos gente deixando a fé e virando as costas para Jesus Cristo. E esta é a consequência desta aventura louca chamada protestantismo. Vão pagar o preço caro de ter virado as costas para a igreja. Porque, outra frase dos Santos Padres, hoje eu estou para citar frase assim que escandalize. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Agora, qual é o problema? Nós estamos, daí vocês veem como nós estamos assediados constantemente pelo demônio para que a nossa fé na igreja não fique de pé. Para que a gente se sinta abalado. Gente, nós precisamos dizer, Senhor, eu creio. Meus irmãos, os protestantes não são órfãos de mãe somente porque não aceitam a Virgem Maria. Não. Eles são órfãos de mãe duas vezes. Porque eles não têm a Virgem Maria como mãe e não têm a Santa Mãe Igreja como mãe. Nós não somos órfãos. A Igreja cuida de nós. A Igreja nos dá isto. Agora, infelizmente, esta fé na Igreja está tão abalada que tem até padres e até bispos que não creem suficientemente na Igreja. Então nós cremos, gente. Nós temos fé na Igreja. Então, não se deixe abalar por essas campanhas contra Jesus. A vacina contra o Código da Vinci e essas outras coisas que estão aí, não é a gente continuar a dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Porque isso daí é verdade, eu creio em Jesus. Não é para... Mas é que o problema está na base. Você tem que aumentar sua fé na igreja, porque senão você vai perder a fé em Jesus. Então, creiamos na igreja, amemos a nossa mãe e continuemos na grande e santa Igreja Católica.